Absalão nasceu em Jerusalém, fruto da união entre o rei Davi e Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, um reino arameu ao norte de Israel. Desde cedo, ele se destacou por sua beleza impressionante. As escrituras registram que não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua formosura. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum, com cabelos espessos e longos que cortava apenas uma vez por ano, e mesmo assim pesavam quase 2 quilos. Absalão era admirado e invejado. Tinha carisma natural, nobreza no porte e presença marcante. Era o tipo de homem que atraía seguidores com facilidade. E como filho do rei, teve acesso à melhor educação, conselheiros, estratégia militar e a convivência com os homens mais sábios do reino. Mas o brilho externo escondia feridas e ambições internas, que mais tarde se tornariam fatais. Absalão tinha uma irmã de sangue chamada Tamar, uma jovem virtuosa e bela. Ela era a pérola da família, pura e respeitada. Mas havia outro filho de Davi, chamado Amnon, irmão de Absalão apenas por parte de pai. Amnon se apaixonou perdidamente por Tamar, ou melhor, desejou-a com uma obsessão doentia. Com o conselho perverso de um amigo astuto chamado Jonadab, Amnon fingiu estar doente e pediu a Davi que Tamar fosse levada até seu quarto para cuidar dele. Inocentemente o rei concordou, e Tamar, obediente, foi atender ao meio-irmão. Sozinha com ela, Amnon revelou suas verdadeiras intenções, e mesmo diante dos apelos desesperados de Tamar, violentou-a. Após o estupro, Amnon a rejeitou brutalmente. O amor doentio virou desprezo, e Tamar foi lançada fora. Ela rasgou suas vestes, cobriu a cabeça de cinzas e se refugiou na casa de Absalão, em profundo sofrimento. Absalão ficou em silêncio, mas sua alma fervia em ódio. Ele acolheu a irmã, cuidou dela e planejou, pacientemente, a vingança. Por 2 anos, ele nada fez. Não gritou, não confrontou, não declarou guerra. Mas dentro dele crescia a convicção de que a justiça não viria por meio do pai Davi, não puniu Amnon, talvez por favoritismo ou covardia política. E isso alimentou ainda mais o ressentimento de Absalão. 2 anos após o crime, Absalão organizou uma celebração em Baal-Hazor, uma festa para a tosquia das ovelhas, e convidou todos os filhos do rei. Davi desconfiou, mas Absalão insistiu. Amnon foi, confiante. Durante o banquete, quando o coração de Amnon estava alegre pelo vinho, Absalão deu a ordem a seus servos: matem-no, e assim foi feito. O assassino calculado vingou a honra da irmã e livrou-se de um rival. O pânico tomou conta dos outros filhos de Davi, que fugiram de volta a Jerusalém. Quando a notícia chegou ao rei, inicialmente pensou que todos os seus filhos tinham sido mortos. Mas logo ficou sabendo que apenas Amnon havia sido assassinado. Absalão, agora homicida e fugitivo, não retornou a Jerusalém. Ele correu para Gesur, a terra natal de sua mãe, e ficou exilado por 3 anos. Davi chorava por Amnon, mas também sentia falta de Absalão. Era um pai dividido entre o luto e o amor. Joabe, comandante do exército de Davi e homem sagaz, percebeu que o rei ansiava pela volta do filho rebelde. Usando uma mulher de Tecoa, inventou uma parábola para convencer Davi a perdoar Absalão. Comovido, o rei finalmente permitiu que ele retornasse, mas com uma condição: ele não veria o rosto do rei. Assim, Absalão voltou a Jerusalém, mas por 2 anos permaneceu isolado do pai. Isso aumentou ainda mais sua frustração. Ele queimou os campos de cevada de Joabe para obrigá-lo a interceder novamente junto ao rei. Finalmente, Davi cedeu. Absalão se prostrou diante dele e o rei o beijou. A reconciliação parecia completa, mas era superficial. Nenhuma palavra foi dita sobre o passado, nenhuma disciplina, nenhum pedido de perdão, nenhum arrependimento. O ressentimento apenas trocou de roupa. Absalão começou a cultivar sua imagem pública. Ficava às portas da cidade, abordando os cidadãos que vinham buscar justiça do rei. Com palavras suaves e promessas vazias dizia: se eu fosse juiz na terra, faria justiça a todos. A cada beijo, a cada gesto de afeto fingido, ele conquistava o coração do povo.
Assim fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e deste modo foi roubando os corações dos homens de Israel. 4 anos depois de seu retorno, ele pediu permissão ao rei para ir até Hebrom, sob pretexto de cumprir um voto. Hebrom, a cidade onde Davi havia sido ungido rei, seria agora o berço da traição. Absalão enviou mensageiros por todas as tribos de Israel, convocando seguidores. Levou com ele 200 homens inocentes de Jerusalém, que não sabiam de sua conspiração. E ainda contava com a traição de Aitofel, um dos conselheiros mais sábios de Davi. A rebelião foi rápida, o povo aderiu. Absalão foi proclamado rei em Hebrom. Davi, pego de surpresa, fugiu de Jerusalém com os leais que lhe restaram. A capital do reino caiu nas mãos do filho traidor. Com Absalão em Jerusalém, Aitofel sugeriu um plano impiedoso: perseguir Davi imediatamente com 12.000 homens e matá-lo enquanto ainda estava fraco. Um golpe rápido e mortal. Era um conselho sábio, embora cruel. Mas Deus interferiu. Uzai, outro conselheiro leal a Davi, fingiu servir a Absalão e propôs outro plano: esperar, reunir todo o exército de Israel e atacar Davi em força total. Absalão escolheu seguir Uzai, o que deu tempo a Davi para escapar e se preparar. Enquanto isso, mensageiros secretos Zadok, Abiatar e os filhos deles transmitiam informações de Jerusalém ao rei exilado. O jogo de espionagem estava em pleno curso. As forças de Davi se reagruparam no deserto de Maanaim. Quando a guerra se tornou inevitável, Davi dividiu seu exército em 3 companhias, lideradas por Joabe, Abisai e Itai. O próprio rei queria liderar, mas foi dissuadido por seus homens. Antes da batalha, Davi deu uma ordem clara: tratai benignamente por amor de mim ao jovem Absalão. Mesmo diante da traição, do exílio, da dor e da guerra, Davi ainda era pai. A batalha ocorreu na floresta de Efraim. As tropas de Absalão foram derrotadas. O terreno acidentado matou mais homens do que as espadas. E Absalão, montado em uma mula, fugia quando sua longa cabeleira se enroscou nos galhos de um carvalho. A mula seguiu, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Um soldado viu e relatou a Joabe, mas se recusou a matá-lo. Joabe, porém, não hesitou. Pegou 3 dardos e cravou no coração de Absalão, mesmo ainda vivo. 10 escudeiros o cercaram e o mataram por completo. O corpo de Absalão foi lançado em uma cova no bosque, coberto com pedras, sem honra, sem sepultura real. O príncipe que se rebelara contra o pai morreu como um traidor. Quando a notícia chegou a Davi, ele subiu à câmara superior e chorou amargamente. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. Absalão, meu filho. Era o grito de um pai dilacerado. Davi venceu a guerra, mas perdeu o filho. O trono foi salvo, mas o coração do rei estava despedaçado. Joabe, indignado com o luto do rei diante da vitória do povo, o repreendeu duramente. Davi se recompôs e voltou ao trono, mas o trauma da guerra civil e da perda do filho o marcariam para sempre. Absalão é uma das figuras mais trágicas da Bíblia. Bonito, carismático, forte e astuto, mas também vingativo, ambicioso e impiedoso. Sua história é um retrato da fragilidade humana, das feridas familiares não tratadas, das consequências da omissão paterna e da sede de poder. Ele construiu para si um monumento no Vale do Rei, chamado Monumento de Absalão, porque não tinha filhos para perpetuar o nome. Ironicamente, o homem que quis o trono morreu sozinho, enforcado pelo próprio orgulho.